Olá, sou Lázara Regina de Rezende, trabalho no Centro de Referência de IST/AIDS, né? E vou falar para vocês da importância do 1º de dezembro, né? Que é o Dia Mundial de Combate à Infecção pelo HIV. Então, o mundo todo vai estar focado nessa questão. Apesar de ser uma infecção, né? Ou a doença AIDS já está fazendo parte da nossa sociedade há quase 40 anos, mas a gente ainda tem muitas pessoas se contaminando, tem pessoas morrendo. Então, só para vocês terem uma ideia, até dia 22/11 agora, nós tivemos aqui diagnosticado em Londrina 204 pessoas, sendo 32 mulheres e 172 homens. Então, muita gente pode falar assim, é um número baixo. Não é baixo, por quê? É uma doença que a gente pode evitar a forma de contaminação. Então, tudo que você pode evitar o adoecimento, qualquer número que dá, ele vai ser considerável. Por quê? Porque você poderia ter evitado. Então, a forma de você evitar a possível contaminação pelo HIV é o uso de preservativo, é o que a gente chama de sexo seguro, né? Então a gente hoje temos o preservativo masculino, a famosa camisinha, e a gente tem o preservativo feminino, tudo disponibilizado gratuitamente aqui no Centro de Referência ou nas unidades básicas de saúde próximos da sua casa. Então fiquem atentos no uso do preservativo. Se você não sabe usar, conversa com a equipe de enfermagem e vamos fazer o uso do preservativo, que é uma das formas que vai estar ajudando você a evitar uma possível contaminação pelo vírus HIV e de outras ISTs que a gente tem, que pode ser contaminado numa prática sexual sem preservativo. Também temos que ficar atento à questão do diagnóstico precoce. A gente tem uma política nacional pelo Ministério da Saúde, que é o programa Fique Sabendo, que é feito através do teste rápido. Você pode fazer o agendamento aqui no Centro de Referência, através da página da Prefeitura. Lá você entra na página, tem agendamentos, e você vai clicando, vai ter CTA. Aí no CTA você clica, vai aparecer agendamento para o teste rápido. Aí você vai escolher o dia e horário que fica melhor para você. Então, os horários das 7 até ao meio-dia. São feitos exames de 30 em 30 minutos. Então, é esse período que você vai demorar para você ficar sabendo o resultado. Então, o teste rápido não é só para o HIV. Você tem para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. Uma outra coisa importante também, a gente fica muitas vezes só centrado na questão do HIV, né? Nós tivemos para o HIV 204 casos. Para sífilis confirmados, né, através do VDRL, a gente teve 201 casos de contaminação. Então também é um número alto. A sífilis tem tratamento, né? Você vai tomar benzetacil, tudo, as 3 doses e fica curado. Mas para o HIV você é uma doença crônica, você vai ter que tomar a medicação, os retrovirais, ad eterno, né, por toda a tua vida, que também é distribuído gratuitamente aqui no Centro de Referência. Se ele fez o teste aqui no CTA, que é o Centro de Aconselhamento e Testagem, ele imediatamente, tendo o resultado positivo, ele é encaminhado para o ambulatório, para o agendamento da consulta médica e coleta de exames para saber o número de vírus circulante no organismo e para depois receber a medicação. Se esse paciente recebeu o diagnóstico ou num consultório particular ou já foi internado por doenças oportunistas, já está com AIDS, ele é encaminhado para cá. Se ele fez o teste na unidade básica de saúde, também ele é encaminhado para o ambulatório, para a abertura do prontuário e o agendamento com a consulta médica, né, com o nosso médico infectologista, e aí ele iniciar todo o tratamento. Então seria esse o fluxo que a gente tem do paciente para fazer o acompanhamento caso ele tenha um diagnóstico positivo. A gente tem outras formas de prevenção, que são que a gente fala da prevenção combinada. Então, muitas vezes, o meu parceiro é um parceiro que é soro positivo. Então, a gente tem a indicação da PrEP, né? Porque eu sempre tenho o questionamento, eu vou ter que usar sempre o preservativo? Então hoje a gente tem já é disponibilizado aqui no nosso serviço e no Brasil todo o uso da PrEP. O que é a PrEP? É a medicação
pré-exposição. Você vai fazer o uso de retrovirais como se fosse rotineiramente. Ela é destinada a paciente sorodiscordante, quando um dos parceiros é positivo e o outro não. Ela tem uma cobertura de 96% para evitar uma infecção. Profissionais do sexo, né? Então é também disponibilizado. Você também vai entrar na página da prefeitura e lá vai estar agendamentos, CTA, e você vai ter o PrEP. Ali você também vai estar fazendo o agendamento para a tua primeira consulta, porque não é simplesmente eu vou tomar medicação e morre aí o assunto. Não, você vai passar por uma consulta médica para receber todas as orientações. A outra forma de prevenção que a gente tem é a PEP, que é pós-exposição. Então, no caso de romper o preservativo ou eu não usei o preservativo porque não deu tempo, tal, eu vou estar procurando o serviço sem ser agendamento, é livre demanda a PEP, né? No prazo de 72 horas para você poder iniciar. Depois que passou 72 horas não dá mais. Então você vem aqui, também é feito o teste para o HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Se deu negativo, você vai receber a medicação, um retroviral, que é o inicial, e você vai estar tomando por 28 dias. Após 28 dias é reagendado uma consulta, você faz o teste novamente para conferir se foi efetivo ou não o uso do teste. Então a gente tem observado aqui que tem funcionado muito bem, tipo 96% dos casos. Então, no 1º de dezembro, a gente tem o nosso laço, né? Que é o laço vermelho, que foi o primeiro laço que foi lançado em 1991, em Nova York, por um grupo de artistas para ser solidário com as pessoas que tinham falecido de AIDS e para os familiares. E ele ganhou força e está até hoje aí. Ele foi referência para todos os outros laços que a gente tem. Então, é o laço que a gente fala, o laço solidário, né? Que pelo próprio formato representa o abraço, né? É da cor vermelha porque representa o sangue, né? A paixão, porque a gente tem as duas coisas ali na questão da infecção pelo HIV, o sangue contaminado e a paixão que leva à prática sexual. E quando a gente tem um diagnóstico positivo para o HIV, muitas vezes a pessoa fala, tem medicação, hoje já você consegue controlar, mas a AIDS, ela é uma doença social, ela não é só uma doença biológica. A gente hoje tem muito preconceito ainda, ele quase permanece da mesma forma lá dos anos 80. As pessoas sofrem muito preconceito. Por quê? Quando você tem um diagnóstico positivo, você entra na tua intimidade sexual. Então você vem à tona uma série de detalhes da tua vida privada. Então muitas vezes a gente pergunta para o paciente, olha, nós precisamos de uma pessoa de referência para na abertura do seu prontuário. A pessoa pensa e fala assim, eu não tenho ninguém que eu possa estar contando meu diagnóstico, porque são pessoas que não aceitam. Essa outra questão que a gente trabalha muito com os pacientes, a questão do sigilo. Então, outra coisa que é muito trabalhado aqui, que toda a equipe tem, é o sigilo profissional do diagnóstico. Então, a pessoa muitas vezes vem fazer o teste, ela se preocupa se der positivo, se alguém vai ficar sabendo. Não. O teste, o resultado é só passado para o paciente. Ele que vai tomar a decisão se ele vai abrir isso para alguma outra pessoa ou não. O que é recomendado? Ele comunicar para os parceiros e parceiras que ele deu positivo, mas não é obrigatório. Obrigada, espero ter contribuído com informações para vocês, né? E fica o convite para estar usando o nosso lacinho vermelho nesse 1º de dezembro. Até mais. Tchau.